Gilgamesh, com o subtítulo A Recuperação de uma Obra-Prima da Literatura Babilônica, pois é exatamente isso que ele é. Mas primeiro precisamos nos perguntar, quem é Gilgamesh? Quando partes da epopeia de Gilgamesh foram traduzidas pela primeira vez, os historiadores consideraram-na o início da arte humana de contar histórias. Andrew George chamou isso de algo muito mais perigoso. Ele disse que, no momento em que a humanidade reabriu portas que civilizações antigas haviam fechado por algum motivo, as tábuas continham conhecimento detalhado demais para ser mito. Descrições detalhadas da criação, da destruição e das limitações impostas à vida humana. Referências astronômicas, a lua, a estrela, vários símbolos que poderiam até ser o símbolo de um relógio de pulso. Tecnologia utilizada há 0 anos. Para George, a epopeia não era a primeira história da humanidade, mas sim o primeiro aviso da humanidade. A descoberta de algo que nunca deveria ter sido encontrado. Em 1849, o explorador britânico Austin Henry Laird descobriu algo estranho sob as areias do atual Iraque. Sua equipe estava explorando as ruínas de Nínive, a capital da antiga Assíria, quando descobriram salas contendo dezenas de milhares de tabuletas de argila. O local ficou conhecido como Biblioteca de Assurbanipal, em homenagem ao último grande rei assírio que governou de 668 a 627 a.C. Muitas das tábuas estavam quebradas, algumas queimadas e enegrecidas por antigos incêndios, mas, de alguma forma, o texto gravado nelas sobreviveu. Esses fragmentos em breve revelarão a história mais antiga já contada pela humanidade. Durante anos, as tábuas permaneceram no Museu Britânico, acumulando poeira. Então, em 1872, George Smith, um assistente de museu discreto, começou a estudá-los. Smith era autodidata, mas tinha um dom para a leitura cuneiforme. Certa tarde, enquanto retirava um tablet danificado da pilha, ele paralisou. Essas palavras descrevem uma inundação tão grande que afogou todas as criaturas vivas, deixando apenas um homem vivo em um grande barco cheio de animais. O nome desse homem era Utnapishtim. Smith percebeu o que estava lendo. É a mesma história da Arca de Noé, só que milhares de anos mais antiga. A descoberta chocou a Inglaterra da era vitoriana. As pessoas eram ensinadas que o livro do Gênesis era o relato mais antigo da criação do mundo e do dilúvio. A tradução de Smith provou que a versão bíblica era posterior, porque as tabuletas de argila que ele examinou foram escritas em acádio durante o reinado do rei Assurbanipal, por volta do século VII e.C. E eram, elas próprias, cópias de histórias sumérias e babilônicas muito mais antigas, que datavam de quase 1000 anos. Isso significa que a história do dilúvio na Mesopotâmia já existia em forma escrita muito antes da compilação da Bíblia hebraica. A história do dilúvio apareceu pela primeira vez na epopeia de Gilgamesh, escrita em acádio, a língua da Babilônia. Essa história foi transmitida de geração em geração ao longo dos séculos. Provavelmente foi registrada pela primeira vez por volta de 2100 a.C., por poetas sumérios. Eles contaram a história do poderoso rei Gilgamesh de Uruk, que, após a morte de seu amigo Enkidu, buscou a vida eterna. Estudiosos modernos atribuem a um escriba babilônico chamado Sinlekiu Nani, que viveu por volta de 1100 a.C., a autoria da versão final que hoje conhecemos como Epopeia de Gilgamesh. Na 11ª tábua da epopeia, Utnapishtim conta a Gilgamesh como os deuses decidiram destruir a humanidade por causa de seu barulho e rebeldia. O deus Ea avisou secretamente Utnapishtim para construir um enorme barco e enchê-lo com as sementes de todas as criaturas vivas. A tempestade durou 6 dias e 6 noites, até que toda a humanidade se transformou em barro. Quando Utnapishtim soltou a pomba e o corvo, e eles não voltaram, ele soube que as águas haviam baixado. Ele fez um sacrifício, e os deuses, sentindo o aroma da fumaça doce, reuniram-se como moscas sobre o sacrifício. Foi o primeiro mito de dilúvio registrado no mundo e provavelmente o primeiro apocalipse. Smith ficou impressionado com o que descobriu. Testemunhas contam que ele saltou da cadeira e correu pelo museu chorando de emoção, mas apenas alguns anos depois morreu inesperadamente de doença na Mesopotâmia, enquanto procurava mais fragmentos. O assiriólogo Andrew George disse mais tarde que abriu uma porta que nunca deveríamos ter aberto. Ele queria dizer que a descoberta de Smith representava mais do que apenas a descoberta de uma história antiga.
Isso desafiou a noção de que a história sagrada começa com a Bíblia e mostrou que até mesmo os eventos mais divinos podem ter raízes humanas mais antigas. Se a história do dilúvio não foi uma revelação única de Deus, mas sim uma história sobre algo muito mais antigo, o que mais nessas tábuas de argila foi aproveitado, reescrito ou alterado deliberadamente antes de chegar até nós? Essa questão tem intrigado todos os estudiosos que tocaram nas tábuas. Não era mais apenas um poema. Este foi o primeiro ato de rebelião contra os deuses, e descobertas subsequentes revelaram como a própria escrita se tornou uma arma contra eles. A epopeia que mudou a criação. Quando os estudiosos começaram a reconstituir os versos iniciais da epopeia de Gilgamesh, Andrew George estava entre aqueles que sentiram todo o peso do que as palavras antigas revelavam. Mais tarde, ele acrescentou que este texto não começa onde as histórias da criação deveriam começar. O prólogo não descreve como o mundo e a humanidade surgiram. Começa com Gilgamesh já vivo, governando e sendo parcialmente divino. Não existe um momento de criação, de formação a partir do pó ou do sopro divino. A humanidade simplesmente existe. Para Andrew George, esse detalhe era crucial. A frase que descrevia Gilgamesh como 2/3 divino e 1/3 humano não era apenas uma forma poética de dizer que ele era grandioso. Isso refletia as antigas crenças mesopotâmicas sobre a natureza humana, de que os humanos eram de origem mista, em parte mortais e em parte superiores, mas nunca totalmente nenhum dos dois. Essa ideia derrubou completamente a crença posterior na Bíblia de que os seres humanos são a criação pura e intencional de um único Deus. Segundo essa antiga lenda, Gilgamesh governava a cidade de Uruk, um paraíso murado que ele mesmo projetou. Ele caminhou ao longo das altas muralhas defensivas e contemplou tudo o que possuía, mas ainda sentia um vazio no coração. Seu povo o temia e o considerava cruel. Em uma de suas palestras, George fez a seguinte pergunta: o que isso diz sobre nós? Que o primeiro rei da literatura humana teve tudo, menos a paz? Assim como Adão no Jardim do Éden, Gilgamesh viveu em abundância, mas não conseguiu descansar. Os deuses lhe deram poder e conhecimento, mas não satisfação. Essa fome insaciável tornou-se, como George descreveu, o primeiro vício humano registrado por escrito. O escriba babilônico Sinleq-Unnini compilou contos sumérios antigos e os transformou em uma única história completa de orgulho e punição. Em sua versão, os deuses não são guardiões sábios, mas supervisores invejosos que se ressentem do crescente poder de sua criação. Quando as ambições de Gilgamesh começam a rivalizar com as deles, eles enviam Enkidu, um homem selvagem nascido do barro, para quebrar sua arrogância. Para George, essa foi a primeira evidência de ciúme divino. Um antigo aviso de que a busca da humanidade pela grandeza sempre tem um preço. Os mitos mesopotâmicos que cercam essa epopeia eram ainda mais sombrios. Enuma Elish. As pessoas eram feitas de argila misturada com o sangue de um deus assassinado chamado Kingu. George explicou que esta não é uma história sobre amor ou propósito, mas sobre serviço. Os deuses criaram a humanidade não para compartilhar o paraíso com eles, mas para evitar esse trabalho para si mesmos. A humanidade nasceu para servir, não para governar. George acreditava que esse pensamento sombrio havia resistido ao teste do tempo, mudado de forma, mas nunca sido apagado. Ao traduzir, ele percebeu que os versos mais antigos usavam a forma plural para criadores. O mesmo plural aparece em Gênesis 1, onde Deus é chamado de Elohim, que significa deuses. George se perguntou se ambas as tradições tinham uma origem comum, porém esquecida. Uma época em que a criação era obra de muitos poderes, não de um só. Se uma epopeia que começou na antiga Uruk conseguiu desafiar todas as crenças da humanidade sobre suas origens, o que poderia estar escondido nos versos que se seguiram? O próximo estudioso que buscasse respostas para essas perguntas descobriria o quão perigoso pode ser entender o que os deuses escreveram. O homem que tentou traduzir os deuses. Para a maioria dos cientistas, a tradução é um ato de compreensão. Para George Smith e Andrew George, tornou-se algo mais próximo da posse de bens. Todo homem que dedicou sua vida à epopeia de Gilgamesh parecia deixar uma parte de si nela. Smith morreu aos 36 anos na Mesopotâmia, no mesmo deserto onde as tábuas foram encontradas. Estudiosos posteriores sussurraram que ele morreu muito perto da data de publicação do texto, embora a causa oficial tenha sido disenteria.
As pessoas começaram a se preocupar quando outros estudiosos que haviam estudado as tábuas de Smith começaram a relatar as mesmas experiências estranhas. Algumas pessoas afirmaram ouvir vozes sussurrando em acádio enquanto trabalhavam até tarde da noite. Outros descreveram sonhos vívidos repletos de palavras que não entendiam ao acordar. Os sons eram rítmicos, como um canto, mas ninguém conseguia explicar de onde vinham ou por que os sonhos sempre paravam depois que eles saíam do projeto. Andrew George, que mais tarde reconstruiu toda a obra épica a partir de mais de 300 fragmentos destruídos, trabalhou praticamente em silêncio. Seus colegas dizem que ele se isolou e viveu como um exilado. Ele descreveu essa obra como uma espécie de assombração. Às vezes, enquanto lia em voz alta as tábuas, ele parava no meio da frase e ficava olhando fixamente para as palavras como se elas estivessem mudando diante de seus olhos. A própria epopeia parece compreender como a linguagem pode afetar uma pessoa. Na Tábua 2, o homem selvagem Enkidu encontra uma mulher do templo chamada Shamat, que é enviada para domesticá-lo. Enkidu vive como um animal, correndo com gazelas e bebendo água dos rios, intocado pela vida humana. Shamat usa a fala, o canto e a ternura para se distrair do deserto. O texto diz: a meretriz falou e sua mente se expandiu. As palavras dela despertaram a autoconsciência dele, ensinando-lhe o que significa ser humano. Este é um dos primeiros momentos na literatura em que a própria linguagem altera a natureza de um ser. George costumava dizer que esse assunto o atormentava. Isso o levou a se perguntar se os tradutores passam pela mesma coisa, se tornando alguém novo cada vez que extraem o significado de palavras antigas. Em conversa privada, ele admitiu que quanto mais traduzia, menos se sentia autor de suas próprias frases. Às vezes sinto que o texto me traduz, disse ele em entrevista. Suas anotações gradualmente começaram a passar da descrição para a recriação. Em vez de Gilgamesh chora, ele escrevia eu choro. Ao ler o verso aquele que viu o abismo, George começou a usar o presente do indicativo, dizendo eu vejo o abismo. Os alunos perceberam isso e acharam poético. Os amigos achavam que era resultado de exaustão, mas o próprio George admitiu que as palavras tinham vontade própria. Nas tradições antigas, as palavras tinham poder. Na mística judaica, acreditava-se que pronunciar o nome de Deus incorretamente poderia levar à loucura ou à morte. Andrew George frequentemente comparava essa ideia com o que encontrava em seu próprio trabalho. A língua Akkadiya, na qual as tábuas de Gilgamesh foram escritas, não era uma língua comum. Era a língua dos sacerdotes e magos, usada em orações, juramentos e maldições. Traduzir foi mais do que simplesmente ler. Isso envolvia emitir os mesmos sons que os antigos escribas usavam ao invocar seus deuses ou ao tentar exorcizar espíritos malignos. George percebeu que cada tradução era, de certa forma, uma recriação desses rituais. Ele começou a se perguntar se as tábuas haviam sido escritas daquela maneira de propósito, não apenas para contar uma história, mas para servir a um propósito quando lidas em voz alta. Na reta final de seu trabalho, ele começou a perceber algo que não conseguia explicar. Algumas passagens apresentaram inconsistências na tradução. A cada retorno, os significados pareciam mudar. Você as lê e elas se apagam sozinhas, escreveu ele em suas anotações. Ao ser solicitado a explicar, ele descreveu uma passagem que parecia diferente de qualquer outra. O texto completou um ciclo e terminou exatamente onde começou, como se tivesse a intenção de prender o leitor no meio. Este foi o único tabuleiro que ele não conseguiu completar e o que mais o atormentou. O tablet oculto que não deveria existir. Durante séculos, acreditou-se que a epopeia de Gilgamesh terminava na Tábua 12, um capítulo misterioso no qual Enkidu retorna de alguma forma após a morte. O texto retrata Gilgamesh conversando com seu amigo falecido há muito tempo e perguntando como é a vida após a morte. Os cientistas têm dificuldade em explicar esse fenômeno. Nas tábuas anteriores, Enkidu já havia morrido, sido lamentado e sepultado. Sua morte ocorreu depois que ele e Gilgamesh mataram o touro do céu e o guardião Humbaba, desafiando os deuses. Como castigo por sua arrogância, os deuses decidiram que um dos dois amigos deveria morrer e escolheram Enkidu. Acometido por uma doença e tendo visões terríveis da vida após a morte, ele amaldiçoou seu destino e morreu em agonia. No entanto, no Tableau 12 ele volta a andar e a falar. O final parece desconectado da realidade, quase proibido.
Parece uma intrusão de outro mundo, uma cena que não deveria ter ocorrido na mesma história. Andrew George costumava chamar o Tablet 12 de o problema que se recusa a morrer. Ele explicou que, ao contrário das tabuletas anteriores, esta foi escrita em um dialeto e estilo diferentes, sugerindo que foi adicionada posteriormente, com base em uma fonte suméria mais antiga. Para-Il não foi uma simples continuação, mas sim uma ruptura. Ele disse que não se tratava de uma ressurreição no sentido sagrado. Isto é uma intrusão. Os mortos retornam ao outro lado, mas não porque os deuses o permitam. Essa cena não tem nada a ver com a paz da misericórdia de Deus. Em vez disso, mostra uma amizade que desafia as leis cósmicas, uma voz humana que alcança a terra dos mortos. Para George, era isso que tornava Gilgamesh especial. Foi a primeira história a questionar se o amor ou a tristeza poderiam vencer a própria morte. Então surgiu um novo enigma. Em 2021, uma equipe de arqueólogos que trabalhava perto de Mossul, no Iraque, próximo ao sítio arqueológico de Nínive, descobriu um pequeno fragmento de uma inscrição em argila, escrita em escrita cuneiforme invertida. As inscrições estavam invertidas, como se a intenção fosse que fossem lidas apenas em imagem espelhada. Nenhum documento oficial jamais foi publicado, mas começaram a circular rumores nos círculos acadêmicos de que essa tábua era chamada de 13ª tábua. As fotos foram divulgadas em privado e disse que George as viu. Ele nunca confirmou isso publicamente, mas um aluno se lembra dele dizendo que, se fosse real, não pertencia a um ser vivo. Linguistas que estudaram essas imagens afirmaram que apenas uma linha podia ser lida, e quem a lia despertava o que estava adormecido. O padrão do texto invertido lembrava o usado em antigos encantamentos funerários da Mesopotâmia, particularmente na descrição da descida de Ishtar, onde a escrita espelhada era usada para transmitir mensagens aos mortos. Corre o boato de que a tábua não é uma continuação da história de Enkidu. Em vez disso, ele parecia estar comentando o próprio ato de ler. Parecia um aviso para qualquer um que tentasse dar sentido às palavras que outrora se dirigiram aos deuses. George não queria aceitar como autêntico, mas nunca rejeitou. Como ele disse ao amigo, alguns textos não foram escritos pensando em serem lidos. Foram escritas para serem obedecidas por ele. O Tablete 12 e o suposto Tablete 13 não estavam ligados pela história, mas sim por sua finalidade. Ambos os artistas questionaram a fronteira entre a vida e a morte, um através da narrativa, o outro através do ritual. A conclusão final de Andrew George em relação aos conselhos não foi tranquilizadora. Se o Tablet 12 e o suposto Tablet 13 estiverem relacionados, então não são simplesmente mitos de morte e retorno. Esses eram avisos escritos na língua dos deuses e instruções que apenas os mortais seriam desesperados o suficiente para ler. E se essas instruções não fossem dirigidas a nós, a pergunta que ele repetia em suas anotações era aterradora. O que acontece quando os vivos leem o que foi escrito para os mortos? Deuses que se alimentam da morte. A epopeia de Gilgamesh é frequentemente lida como uma história sobre a mortalidade, mas Andrew George acredita que sua verdadeira mensagem é muito mais sombria. Como ele mesmo disse certa vez, não se trata apenas do medo da morte. O objetivo é alimentá-lo. Ao examinar as tábuas com mais atenção, ele percebeu uma imagem que se repetia. Deuses que se deleitam com o cheiro do sacrifício. Após Gilgamesh e Enkidu matarem Humbaba, guardião da floresta de cedros, e posteriormente o touro do céu, os deuses ficam enfurecidos. Para equilibrar a pena, eles decidem que um dos dois homens deve morrer. A morte de Enkidu é apresentada como um castigo, mas George acredita que o texto sugere o contrário. Os deuses se reúnem como moscas sobre um sacrifício. Ele observou que essa era a descrição mais antiga do apetite divino. A ideia de alimentar uma divindade com sofrimento humano não é exclusiva de Gilgamesh. Também aparece na Bíblia. Em Êxodo 29, Deus é descrito como alguém que se deleita com o aroma agradável dos holocaustos. A expressão acádia usada na epopeia de Rei Nashi significa a mesma coisa. O aroma da humanidade. O denominador comum de ambas as tradições é a crença de que a satisfação divina vem através da morte, que o ato de sacrifício mantém o cosmos estável. Na Mesopotâmia, as famílias deixavam comida e bebida em frente às estátuas de seus deuses para que as figuras divinas pudessem se alimentar. Os templos também serviam como cozinhas. O sistema de cultos era baseado em satisfazer o que as pessoas mais temiam, ou seja, as forças invisíveis que governavam seu destino.
George apontou o verso omitido que ele havia mencionado na tábua de comentários danificada. Eles bebem o cheiro dos mortos. Ele acreditava que essas palavras não eram simbólicas, mas literais, e constituíam uma declaração de fé. Para os antigos mesopotâmios, os deuses não viviam de luz, o poder divino. Eles viviam da energia derivada da própria morte. O momento em que a vida terminou e algo eterno foi libertado. Segundo eles, cada morte alimentava os deuses e mantinha o equilíbrio no universo. Isso significa que a morte de Enkidu, nessa história, não foi simplesmente um castigo por ter matado o touro celestial. Fazia parte do sistema de doações. Os deuses exigiram vida e Enkidu tornou-se o seu sacrifício. A tristeza de Gilgamesh, seu luto, suas lágrimas e até mesmo suas histórias se tornaram parte do mesmo sacrifício. Sempre que as pessoas se lembravam dos mortos ou contavam uma história sobre eles, estavam repetindo uma ação que alimentava os deuses. O rumor sobre a 13ª tábua parecia confirmar essa teoria. Essas palavras, quem lê desperta o que dorme, adquiriram um novo significado para George. Se a tábua 12 mostra o espírito de Enkidu falando com Gilgamesh do submundo, então a tábua 13 adverte que ler as mesmas palavras pode fazer com que a mesma coisa aconteça novamente. Cada vez que a história era lida ou contada em voz alta, ela podia simbolicamente trazer os mortos à consciência, mantendo sua presença e o poder ativo dos deuses entre os vivos. A conclusão de George foi perturbadora. Se os deuses extraíam força da tristeza humana, então precisavam de pessoas para lamentar e se lembrar deles. O esquecimento os mataria de fome. A memória permite que eles sobrevivam. Ele temia que a epopeia de Gilgamesh tivesse sobrevivido precisamente porque ainda desempenhava a mesma função antiga. Isso perpetua o ciclo de morte, memória e fome divina. Se essa crença for verdadeira, então a imortalidade não é uma dádiva dos deuses, mas sim a sua maior ameaça. Um mundo sem morte significaria o fim do seu domínio. E George acreditava que essa era a razão pela qual a epopeia de Gilgamesh ainda perdurava, porque os deuses não o deixariam morrer. Uma história épica que se recusou a morrer. Quando Andrew George se aposentou, ele acreditava ter concluído o trabalho de sua vida. No entanto, a epopeia de Gilgamesh recusou-se a ficar parada. Poucos meses após sua última palestra, novos fragmentos começaram a surgir. Algumas foram vendidas anonimamente a museus. Outras apareceram em coleções particulares sem qualquer registro específico de sua origem. Cada fragmento continha versos adicionais que os estudiosos nunca tinham visto antes. Mas a gramática e o vocabulário eram inegavelmente autênticos. O primeiro deles surgiu em 2003 e continuou aparecendo regularmente nas 2 décadas seguintes. Muitas delas continham caracteres que não se encaixavam em nenhum estilo de escrita cuneiforme conhecido, como se tivessem sido copiadas por alguém que conhecia o idioma, mas não a escrita tradicional. Para os pesquisadores, esse estranho ressurgimento parecia quase sobrenatural. George descreveu isso como a história se reescrevendo. Cada geração descobriu material novo suficiente para manter a história em andamento. Os cientistas começaram a usar imagens infravermelhas e ultravioletas para estudar os comprimidos danificados, e as descobertas aprofundaram ainda mais o mistério. Encontraram impressões digitais tênues sob a inscrição visível. Os sinais fantasmas, como os denominou um pesquisador, mudam de forma quando expostos à luz espectral. Em alguns lugares, onde antes só havia rachaduras, surgiram novas palavras. Quando foram escaneados novamente alguns dias depois, os mesmos locais apresentavam uma aparência diferente. Em seguida, vieram as reconstruções digitais. A inteligência artificial, treinada em línguas antigas, começou a gerar fragmentos de texto que faltavam, prevendo o que escribas anteriores poderiam ter escrito. Os resultados não foram aleatórios. As versões criadas por IA produziram novos versos que faziam sentido gramatical e narrativo, como se o poema estivesse se completando sozinho por meio da máquina. Um programa chegou a gerar uma frase que não constava em nenhum registro escrito conhecido. Eu sou aquele que persevera. George disse baixinho que era exatamente o que Gilgamesh diria. Há uma cena na própria epopeia que reflete essa experiência incrível. Na tábua 11, Utnapishtim conta a Gilgamesh sobre a planta da vida que restaura a juventude. Gilgamesh a recupera, mas antes que possa usá-la, a serpente a rouba e se renova. A planta não perde seu poder, ela simplesmente muda de forma. George observou o mesmo padrão na persistência da epopeia.
Sempre que o texto é danificado, esquecido ou reescrito, ele retorna em uma nova forma, como uma serpente. Esta história se alimenta da decomposição para sobreviver. Para alguns, esses paralelos se tornaram perturbadores. Estudiosos religiosos compararam isso ao início do Evangelho de João, onde se diz, nesta passagem, a palavra, ao Logos, representa a fala de Deus, que através da criação se torna a própria vida. Eles alegaram que Gilgamesh se comportou de maneira semelhante. Suas palavras dão vida à história cada vez que são ditas ou lidas. Nesse sentido, a epopeia tornou-se uma versão pré-bíblica da palavra viva. Graças à memória e à transmissão humanas, esta história deixou de precisar do seu autor. Sobreviveu graças a pessoas que constantemente a traziam de volta à vida. George disse certa vez que toda pessoa que lê Gilgamesh se torna parte de seu renascimento. Cada leitura completa o ritual, escreveu ele. Ela vive dentro de nós porque não conseguimos parar de falar sobre ela, o que nos leva de volta ao seu apelo final. Não para decifrar mais, mas para ouvir antes que o ciclo recomece. Antes de morrer, por favor, ouça. Andrew George costumava começar suas últimas palestras públicas com as mesmas palavras tranquilas. Antes de morrer, por favor, ouça. Os participantes da reunião disseram que sua voz transmitia um tom de urgência e não de despedida. Ele já não falava como um historiador descrevendo um texto antigo. Ele falou como um homem que viu demais nesse texto. O que ele revelou nos últimos anos alarmou muitos de seus colegas. Ele alertou que a humanidade estava começando a seguir o mesmo caminho que a condenou. A antiga missão da imortalidade, outrora escrita em argila, havia sido recriada em circuitos e códigos. George frequentemente lembrava seus alunos de que o maior erro de Gilgamesh não foi sua crueldade e orgulho, mas sim sua recusa em aceitar quaisquer limitações. Quando seu amigo Enkidu morreu, Gilgamesh não suportou a ideia de sua própria vida chegar ao fim. Ele atravessou desertos, montanhas e mares em busca da vida eterna, apenas para descobrir que a morte é o destino de toda a humanidade. No entanto, em laboratórios modernos, George observou o reaparecimento da mesma fome. Inteligência artificial, clonagem, consciência digital e o sonho de transferir a mente humana para máquinas. Eram todas novas versões da mesma antiga obsessão. Ainda estamos tentando descobrir o que o destruiu, disse ele. Na última tábua da epopeia, Gilgamesh percebe que as poderosas muralhas que construiu ao redor de Uruk perdurarão muito depois de sua morte. Durante séculos, os leitores interpretaram isso como uma mensagem sobre deixar um legado duradouro. Andrew George discordou. Ele alegou que os deuses permitiram que Gilgamesh construísse as muralhas não como uma recompensa, mas como um teste. Eles o fizeram acreditar que havia superado o tempo para que pudesse sentir a dor de ver tudo o que havia criado desmoronar. Para George, os muros não eram um símbolo de sucesso. Eles nos lembraram que toda conquista humana, por maior que seja, um dia desaparecerá. Ele encontrou o mesmo aviso na suposta 13ª tábua. Segundo as poucas pessoas que afirmam ter lido este versículo, ele termina com as palavras: aquele que reconstruir o que foi submerso, reconstruirá. George disse que era a frase mais aterradora já escrita. Foi sugerido que, cada vez que a humanidade tenta reconstruir o que a natureza ou o tempo destruíram, a mesma punição se repete. Toda civilização que redescobre Gilgamesh acaba por espelhá-lo, buscando a imortalidade, desconsiderando suas limitações e sucumbindo ao peso de sua ambição. Para George, a epopeia de Gilgamesh deixou de ser apenas um conto antigo. Isto é um aviso sobre o futuro. Ele acreditava que os escribas que primeiro registraram o texto compreenderam uma verdade que as pessoas modernas ainda ignoram. A morte dá valor à vida. Sem ela, o amor, a coragem e o propósito perdem o seu significado. Ele disse aos seus discípulos: antes de morrer, por favor, ouçam-me. A maldição de Gilgamesh é que nunca aprendemos. Ele quer que as pessoas vejam que a mensagem dessa epopeia ainda é relevante hoje, mesmo que ninguém vagueie pelo deserto em busca da vida eterna. A humanidade moderna tenta escapar da morte de uma forma mais silenciosa, buscando a juventude, agarrando-se à tecnologia e criando versões digitais de nós mesmos que jamais desaparecerão. As pessoas dedicam suas vidas inteiras a telas, dados e registros históricos, na esperança de serem lembradas para sempre. George alerta que a obsessão com a duração eterna nos cega para o simples fato de que o significado só existe porque o tempo se esgota.
Sua mensagem é clara. A epopeia de Gilgamesh nunca foi uma história que tratasse apenas da busca de um homem pela imortalidade. Isso se aplica a nós. Nossas constantes tentativas de sobreviver além de nossas limitações, em vez de vivermos dentro delas. E essa busca ainda está em andamento, acrescentou ele.